Olá, está no ar o Central do Esporte aqui pela TV Unifra, pelo canal 15 da NET, para a gente falar de muita coisa legal no esporte e principalmente no esporte que tem relação com Santa Maria. Desde já deixa eu apresentar os nossos convidados, os nossos colegas, na verdade, aqui de hoje. Tudo bom, Quintana? Tudo certo? Tudo bem. Embora um pouco gripado, eu estou muito feliz porque hoje a gente está com o time completo. Completaço, Não, o programa né? não é a mesma coisa sem ele. E por que a gente está com o time completo? Porque o professor Gilson Pibre está por aqui. Tudo bom, professor? Professor, deixa eu comentar o senhor também. Como é que tá? O time e o programa não é o mesmo sem ele, né, Quintana? Não. Faz uma diferença. Sem a minha presença, é um programa mais leve, né? Não. Programa mais descontraído, Não menos tem- ranzinza. O Ranziz é o Giareta, ele é sozinho. Mas não tem graça eu discordar do Giareta sem o senhor junto. Porque às vezes o senhor concorda com ele, às vezes concorda comigo. Aliás, ultimamente tem sido mais com ele do que comigo. Aí vai mudar um pouquinho, aí vai ser o viés da balança, né? Muito Lembrando bem. que o Central do Esporte tem a produção, né? Do Arthur Villanova, em grande fase o Arthur Villanova, é impressionante. Missão dada, missão cumprida. Exatamente, é bem nessa, missão dada, missão cumprida para o Arthur Villanova, que é o nosso produtor aí do Central do Esporte. E um elogio, detalhe, o Arthur está no primeiro semestre, né? Exatamente. O Arthur ele entrou na faculdade agora, ele hoje Seja está... bem-vindo. Ele está na função no Exército, está cumprindo a sua missão, né, que é o que a nossa legislação pede aos 18 anos. Ele, se eu não me engano, ele faz 19 anos. Não sei como é que bem a situação. Ele está servindo o quartel, se alistou aos 18 anos, tem aquela situação, serve um ano depois. Mas ele, durante o dia, é militar e à noite está fazendo E jornalismo. o nome é pomposo, né? Arthur Villanova. É, E olha ele só. voluntariamente veio nos procurar. Aliás, um dos motivos, mestre, dele fazer o jornalismo é a paixão que ele tem pelo esporte. Ou seja, Que bom, adivinha que bom. quem que ele vai ter como referência Olha depois, aí, né? né? Bom, que Grande bom. referência. Toda a nossa equipe aí. Destacando que hoje a gente fala sobre dupla regional, a gente fala de canoagem, a gente fala de futsal e a gente vai falar também de voleibol, porque vem aí o Campeonato Estadual Adulto Feminino de Voleibol e Santa Maria vai ter, como sempre, a AVF representando a cidade no Estadual Adulto Feminino de Handebol. Começamos então falando sobre dupla regional. Voleibol. Começamos falando sobre a dupla regional, lembrando que o Rio Grandense vai jogar só no domingo que vem, 2 da tarde, no Estádio dos Eucaliptos, contra a Serpanambi, mas a partir das 7 da noite desta quarta-feira tem Inter SM em Santo Ângelo, lá no Estádio da Zona Sul. E o Santo Ângelo... Fechando o primeiro turno. Exatamente, e o Santo Ângelo numa situação meio delicada, né, em relação a uma situação financeira, de paga, não paga arbitragem, uma situação bastante delicada vivida pelo Santo Ângelo. O Inter SM que vem do empate, né, empatou em 1-1 a última partida, no último fim de semana, e aí eu aproveito para chamar, para a gente mostrar o próximo jogo então no Inter de Santa Maria, quarta-feira próxima, 7 da noite, Estádio da Zona Sul, Santo Ângelo e Inter SM, mais um jogo pelo Grupo C, partida atrasada da quarta rodada pela Copa FGF Sub-19. Vamos dar uma olhadinha na classificação também, como é que tá aí? Para a gente discutir um pouquinho a classificação. Em seguidinha o Robson já coloca para a gente, para você de casa também ver. Na primeira fase, Grupo C, o Panambi, Serpanambi lidera com 10 pontos, segundo Atlântico lá de Erechim com 9, terceiro Rio Grandense com 8, Inter SM é o quarto colocado com 6, pode assumir aí a terceira colocação se vencer até amanhã. a segunda com a do Sal de Gols, ele Exatamente. ultrapassaria o Atlântico. Não, Exato. Mas tem uma vitória a menos que o Atlético. Teria uma vitória Mesmo vitória- a vencendo, vitória é o primeiro critério seria o terceiro Então, colocado. desculpa, a primeira vitória, o critério é a vitória. mas então. pode cair para quinto se perder para o Santo Ângelo. Exatamente. Santo Ângelo é o quinto com 13 e o São Luís, Decepção, hein? é sexto lugar com 2 pontos. Realmente era isso aí, até professor Gilson Piber, que eu ia puxar o assunto. Me parece que o São Luís decepciona um pouco nesse início, justamente porque tem apenas 2 pontos, não venceu nenhuma partida e era apontado tanto pelos técnicos da dupla regional, né, como um dos grandes destaques para esse torneio, pelo menos para essa primeira fase. O que te parece, Quintana, essa tabela? Esses primeiros colocados, Panambi até não surpreende porque também foi apontado como um dos grandes destaques, como né? favorito. Na verdade, é apontado aqui pelo Lucas Fossati, né, na época treinador do Internacional, e pelo próprio Feliciano, né, como um dos favoritos. E o Atlântico, eu falei para vocês que o trabalho deles é base. Por que eu acho que não pode surpreender tanto? Talvez a situação do São Luís e Santo Ângelo, que a gente não acompanha no cotidiano, seja a mesma da nossa dupla regional. Eles não têm aquele trabalho específico na formação. Tem um nome que a gente conhece no trabalho profissional, mas na formação de jogadores. O Atlântico eu tinha apontado como um time que ia incomodar, porque eles só trabalham com a base, só com a formação de jogadores. Tanto que ninguém conhece o Atlântico, o futebol de campo. A maioria das pessoas não ouve falar, mas o trabalho de base deles é específico. Eu compararia com o trabalho que é realizado aqui no Novo Horizonte de Santa Maria. Só existe categoria de base no Novo Horizonte, não disputa título na categoria adulto. É a mesma situação. Sim. Agora, o Inter SM não pode perder, né? Não pode perder esse jogo,
porque cai para o 5º lugar. Então o empate já é um resultado interessante. O Paulo Henrique vem conseguindo bons resultados, o time está invicto, Inter SM está invicto no seu grupo aí, e com isso, não pode perder em Santo Ângelo, né? A vitória melhor ainda porque vai ao 3º lugar, e tem todo o retorno, né, para confirmar. Sem falar que ganhando lá na Zona Sul, né, o Inter SM deixa o Santo Ângelo e o São Luís muito atrás na tabela de classificação. Então é um jogo importantíssimo para os comandados do Paulo Henrique. Principalmente no que se refere à questão de classificação, né? Eu acho que o mais importante nessa questão, até de a gente discutir os resultados, eu acho que é um péssimo começo da dupla Rio-Nau. Até peço desculpa por estar falando isso, mas é um péssimo começo em termos de projeto, de estrutura. A gente teve 2 episódios a lamentar, que a gente já comentou aqui, a gente já bateu, mas eu gostaria de puxar esse assunto porque o Sr. Gilson Piber não estava aqui semana passada, e eu quero muito ouvir a sua opinião, professor Gilson Piber, em relação a isso. Poxa vida, o Internacional a gente passou por uma situação que a gente até discutiu se o Lucas não deveria ter aguentado a pressão ou não, mas que é inadmissível a direção permitir que os jogadores contrariem o comandante máximo da autoridade em campo. E no Rio Grandense, o Sérgio Silva, que é um cara que sempre tomou frente, sempre tomou liderança, sempre foi líder nesse processo de formação de jogadores, de brigar pelas condições da garotada, de querer melhorias, que a gente sabe que é a solução financeira para os clubes e também é a situação para a formação. Se tu formar uma base num grupo de 20 jogadores, de 10, tu já tem uma base do grupo profissional. E aí depois tu vai pontualmente contratar peças que vão, junto com esses jovens, fazer o time que vai disputar a divisão de acesso no próximo ano. Pois bem, o Sérgio Silva saiu por uma série de situações e bastidores que ele não quis nem se pronunciar publicamente, mas, ou seja, e a categoria de base da dupla Rio-Nau? E o projeto 2015, que se falava tanto num projeto sério? Eu acho que o começo, independente dos resultados em campo, é um começo bastante ruim, velho. Olha, o projeto do Inter SM continua. O resultado, né, que não é o resultado de campo que interessa, ao menos é essa informação que a gente tem, é a formação de atletas, nós vamos saber no final, né, no final do ano, enfim, para o grupo do ano que vem. O Lucas Fossati acabou pagando o pato, né, nesse processo todo. Né? Treinador, né, o treinador, a corda sempre arrebenta no lado mais fraco. Arrebentou no treinador. Né? No lado do Rio Grandense, eu lamento, né? Lamento porque o Sérgio Silva, junto com o Lucas Fossati, até com o Osmar Moraes, né? O Osmar e o Sérgio foram colegas, né, de Polícia Federal, enfim, fizeram um belo projeto. E esse projeto demorou para engrenar, vamos dizer assim. Esse ano atrasou o seu início, todo mundo sabe, né? E gerou esse bate-boca, né? Essa questão de apoia, não apoia, enfim, e resultou na saída do Sérgio, né? O que é uma perda. Eu acho que é uma perda, né, para o trabalho. Continua o trabalho com o Gilson Siqueira, né, que tenha boa sorte, é o que a gente deseja, pelo bem do Rio Grandense, pelo bem das categorias de base. Agora, é como o Quintana diz, né, são detalhes, né, e não é a música do Roberto Carlos, né, detalhes tão pequenos, nós dois, né, são coisas muito grandes para esquecer. Agora, sempre tem uma situação diferente, né, parece que não pode andar numa linha normal, né? Ter uma serenidade no processo. É sempre um disque-disque, né? Essa situação que a gente podia dizer não leva a nada, mas leva, né? Leva a pessoa a saírem, né? A pessoa a sair. Então, quando o processo não aglutina, o processo tem problema, né? Mesma coisa, né? Que eu sou convidado, estou aqui participando com a maior satisfação possível, mas eu sou um elemento desagregador da equipe, né? Eu me atraso, eu não venho, eu critico o programa, eu brigo com cinegrafistas. Qual é a contribuição que eu estou dando? Nenhuma. Eu estou sendo um elemento desagregador desse processo, né? Eu quero ser a estrela da companhia, né? Então, quando isso acontece, né,
Quando isso acontece, os interesses, né, do clube, em algum momento, São deixados de lado. são né? deixados de lado, ficam em segundo plano. Nós temos saída, Sabe nós o que, temos que me desavenças. entristece nisso tudo? Era, na verdade, para a dupla Rional e especificamente o Rio Grandense daí, né? Está vivendo um momento justamente com aquela proposta em que tanto o Lucas lá no ano passado, até o ano passado fazia, e que aquilo que o Feliciano veio e nos explicou aqui, acredito que da parte do Feliciano esteja sendo cumprido isso, mas o projeto focado para formar jogadores, né? Para agrupar, para que um ano que vem encontrasse ali 10 atletas, uma dezena de jogadores para servir como base. E nesse momento, algo que me parece e é o que me entristece é de que daqui a pouco diferenças individuais de quem está lá dentro das pessoas que estão dentro do clube estão fazendo com que esse foco se desagregue, né? As opiniões sejam divergentes. E aí eu aproveito o exemplo da física, né? Aproveitando o exemplo do professor, de que o pessoal, ao invés de fazer duas retas paralelas caminharem juntas para lá no infinito se encontrar, eles não estão fazendo isso, né? Não está acontecendo isso. Evidentemente que nem todas as informações chegam até nós, é difícil, claro, é difícil. Há assuntos que são tratados de maneira interna no clube, a velha história, roupa suja se lava em casa, né? Mas era para todo mundo estar junto, era para todo mundo estar unido, deixar as diferenças de lado, e me parece, infelizmente, que não é o que está acontecendo, principalmente no Rio Grandense, para que toda essa turbulência de bastidores acabe acontecendo e, consequentemente, não há como dissociar uma coisa da outra, isso respinga um pouquinho no elenco, respinga um pouquinho na comissão técnica, respinga um pouquinho nos resultados lá dentro de campo. Em qualquer atividade humana, né? E vamos para as atividades profissionais, quando eu centralizo muito, né, o poder, quando eu centralizo o processo, eu acabo afastando as pessoas, né? Eu acabo afastando as pessoas. Então, tem uma maneira de você gerenciar o processo e dar autonomia para esses profissionais trabalharem. E é claro, a cobrança vai em cima dessa autonomia numa reunião normal, num processo tradicional. Agora, quando eu centralizo muito, quando eu não respeito, eu não dou essa autonomia de trabalho, eu corro o risco de perder os meus colaboradores. Exato. Né? Então, são processos, né? E isso a gente não precisa estar em nenhuma escola para saber, isso a vida ensina, né? Isso a vida ensina, repito. É fundamental, então, ter essa serenidade, ter esse equilíbrio, né? De gerenciar esses processos, né? De procurar gerenciar esses processos. Do contrário, né? Você corre o risco de ficar sozinho no navio, no barco, na barca, seja lá o que for. E o que mais entristece essa história toda, parece que a gente está brincando aqui, entendeu? Porque a gente fica naquela história de vamos apoiar, vamos dando os resultados, falando da expectativa de vitória, nosso papel como profissionais sérios de comunicação. Não só nós, como a torcida também que vai lá no estádio. E o cidadão que paga o seu ingresso, e o cidadão que é sócio. Não, exato, em geral. A gente fica na questão de querer que as coisas deem certo. Mas quando a gente começa a ver certas situações como essa que a gente acompanha, onde às vezes algumas vaidades, algumas situações são mais importantes que a sigla, que a marca, que o clube, perde-se a razão. E a gente, honestamente, assim, não é o caminho. Aí daqui a pouco vai vir a discussão em seguida da unificação dos dois times ou da criação de um time só. Se é para fazer desse jeito, dessa forma amadora... Na verdade, nem vai acontecer. Não precisa. Mas não tem como. Se internamente em cada lado a divergência, você imagina unindo os dois lados, né? A divergência que vai existir. Não, e eu digo mais, se é para fazer futebol desse nível, não adianta, não vai resolver. Lembro agora do professor Sérgio Carvalho, que é um ferrenho defensor dessa teoria, é uma pessoa que bate muito em cima disso, já tivemos conversas, inclusive, eu tenho uma opinião contrária, mas sempre que a gente tem essa oportunidade de conversar sobre esse assunto, ele sempre traz essa opinião e muito bem embasada, até porque ele tem um trabalho todo, né, todo investigado em cima, tem até livros sobre esse fato. Mas, pessoal,
Vamos deixar um pouquinho a dupla renal de lado e vamos falar um pouquinho de canoagem também, porque a gente está muito perto de conseguir uma vaga olímpica na canoagem e eu tenho uma expectativa muito boa em relação ao Gilvan Ribeiro. O Gilvan participa de quinta a domingo, nessa semana agora, do Campeonato Mundial de Velocidade lá em Milão, na Itália. Vai remar muito, mas muito mesmo nas águas artificiais lá do Lago Artificial de Idroscalo, né? E ele vai disputar 3 provas lá. K1 200 metros, K2 200 metros e também K1 500 metros. Né? Surpreendentemente não vai disputar o K4, onde ele ganhou a medalha de prata no Pan-Americano, por uma opção do treinador. Né? O técnico Álvaro Kozlovski colocou um outro atleta para formar o K4, vai deixar o Gilvan para o K1. Uma decisão do treinador, embora eu não entendo muito. Né? Para o K1? Exatamente. Mas ele não ganhou prata no... No K4, né? É estranho, né? É estranho isso. Puxa. E aí ele vai para o K1, mas por que eu crio uma expectativa muito grande? Porque a gente conversou com o Gilvan Ribeiro, inclusive em seguidinha ele vai estar Mas é outro tipo de preparação. Eu ia dizer, vamos ouvir depois a gente comentar em cima, mas e aí, a minha preocupação seguinte, é essa também. O Gilvan, se ele ficar entre os 6 primeiros no K2 e os 7 primeiros no K1, o Gilvan estará com a vaga na Olimpíada de 2016 no Rio de Janeiro garantida. E eu acredito que ele vai ou no K2 ou no K1 garantir uma vaga para o Brasil já nesse Mundial de canoagem velocidade lá na Itália. Antes, só o pessoal de casa entender o que é o K1, K2, K4 em casa. Perfeito. Nada mais é que o número de pessoas que acompanham o caiaque. Então, K1 é o Gilvan individualmente, K2 é ele mais um outro atleta e K4 é quando são 4 atletas sobre o caiaque. Para daqui a pouco em casa o pessoal não entender o que significam essas modalidades. Muito bem lembrado, muito bem colocado, Quintana. Vamos então aproveitar e vamos ouvir o que o Gilvan Ribeiro falou pra gente. E olha que ele gravou esse depoimento na terça-feira, logo após o treino, já lá no Lago Artificial de Idroscalo, em Milão, na Itália. Tudo bom, Gereta? Estou de volta agora, falando direto de Milão, na Itália. Cheguei aqui há pouco mais de 3 dias, já na preparação para o Campeonato Mundial. Então, quinta-feira eu começo nas provas de 200 metros e 500. Não vou disputar o K4 nesse Mundial, foi uma opção do treinador fazer a substituição por outro atleta, pelo Edson, que estava nas provas de 200 metros. Então, eu fui para o lugar dele e ele entrou no meu no K4. Então, eu vou disputar o K1 e o K2 200 metros e o K1 500 metros. São as provas que eu vou buscar a vaga olímpica. Um desafio, sem dúvidas, o mais importante dessa temporada. Não vai ser fácil, o funil realmente é muito apertado, são apenas os 6 primeiros colocados na embarcação de dupla e os 7 primeiros colocados no individual. Então vai ter campeão mundial de fora dessa cota olímpica e também medalhistas olímpicos que também não vão conseguir essa classificação nesse mundial. Então sabemos que vai ser difícil, mas a luta segue. Eu estou me sentindo bem nos treinamentos e fiz uma preparação focada no Mundial desde o começo do ano, como eu já vinha falando. Então estou no meu melhor nível, já posso dizer, da minha carreira, para tentar essa vaga olímpica. Então a partir de quinta-feira, conto com a torcida de vocês, mais uma vez, para tentar trazer essa vaga para Santa Maria. E se não for dessa vez, no próximo ano, a repescagem pan-americana, teremos outra chance, então o foco vai continuar nisso. Valeu? Se valeu, Gilvan Ribeiro. Olha só, vou repetir, hein, para o pessoal que de repente sintonizou agora o canal 15 da NET, está vendo o Central do Esporte aqui na TV Unifra. Se o Gilvan, neste fim de semana, as finais serão no sábado e no domingo. A partir de quinta ele disputa as eliminatórias, ele tem que ficar entre os 8 ali que disputam aquela raia final. 8 ou 10, agora a memória me traiu aqui um pouquinho. Mas se ele ficar entre os 6 primeiros no K2, e ele vai disputar o K2 200 metros, ou seja, ele e um outro atleta brasileiro estarão numa embarcação de 2. Se eles ficarem entre os 6 primeiros e no K1, onde ele vai disputar 200 e 500 metros, ele sozinho, o Gilvan, ficar entre os 7 primeiros no K1, o Gilvan estará na Olimpíada do Rio em 2016. Eu tenho uma esperança muito grande de que, provavelmente, no próximo Central do Esporte, na semana que vem, a gente possa estar repetindo uma entrevista do Gilvan Ribeiro já como representante do Brasil na Olimpíada do Rio de Janeiro. Posso falar 2 coisas? Vai Eu ia lá. falar primeiro, mas Não, a preferência é sempre do senhor. Não. O senhor está no céu. Não, mas com todo o respeito que a gente tem, né, pela referência.
Dois pontos. Em primeiro lugar, o seguinte, eu espero que esse otimismo, tanto teu quanto do Gilvan, se confirme. Segundo lugar, eu achei uma sacanagem tremenda do técnico da seleção. A gente pode falar. Porque tem todo um histórico do Gilvan e do Givago, deles contestarem certas situações da equipe, da confederação, do comitê que organiza a canoagem no Brasil. Locais de treinamento, formas de seleção. O Givago já vem sendo penalizado há muito tempo. Porque tinha tempo, né? Índice para estar na seleção. Exatamente. Ele está entre os 4 melhores atletas. Ele, inclusive, compunha o K4 no outro Pan-Americano e foi medalhista de bronze. Não foi levado para o último Pan-Americano, não está na seleção brasileira. Agora, depois do Gilvan Ribeiro estar junto com a delegação que conquista a medalha de prata no Pan-Americano, a equipe já está entrosada. E é um treinamento específico, são 1.000 metros. Não é 100 metros, é 1.000 metros onde tu tem toda uma estratégia de explosão em 2 momentos, são 2 largadas, ele já explicou aqui pra gente. E de repente tu é colocado para uma prova de 500 e 200, que é outro foco, outra forma de preparação, eu não sei. É mais ou menos naquele estilo eu acho isso... Me cheira sacanagem, velho. É uma situação muito complicada, olha, muito complicada. Eu também acredito no Gilvan, sempre acreditei, sempre vou acreditar pelo talento, pela força, pela garra. E ele pareceu otimista. Eu ia dizer, né? Isso não abateu ele, né? Ele pareceu muito otimista. Pelo contrário, né? Muito pelo contrário. Pareceu otimista. Então, que ele faça desse otimismo, né, uma força extra aí para conseguir o resultado que lhe interessa. Tomara que consiga. Rapidinho, para encerrar o primeiro bloco, pessoal, a gente fala de futsal. O União Independente segue aquela escrita, aquela sina de ainda não ter vencido fora de casa no estadual quebrar essa Bronze, sina, hein? né? Foi lá jogar em Salto do Jacuí, perdeu por 7-4 para a Associação Desportiva e Cultural Hip Hop. Vocês estiveram por lá ou não? Eu vi as fotos ali que acho que foi o Saul Prank que fez, o assessor de imprensa lá do União, né? Lembrei dos nossos tempos de Salto do Jacuí. Rogério Jareta Júnior. Brilhou os olhos dele semana passada. Pão com eggs. Que o jogo era lá, né? Pão com eggs na janta. Pra quem não sabe, em 10 segundos, o que é a história do pão com eggs? Era o que sobrou pra janta pra nós, né? Pão com ovo. Pão com eggs. E quando falou que o adversário era em Salto do Jacuí, o Jareta ficou... Vamos! Imagina o horário em que a gente foi jantar, era próximo da meia-noite. Exatamente. Né? Fome. Que o restaurante era pequeno e os jogadores né, jantaram primeiro, logicamente, né? E daí a la minuta acabou, né? Sobrou o quê para os marmitões? Pão com eggs. Pão com eggs. Na época eu acadêmico de jornalismo ainda, né? Estudando. Louco de vontade de voltar para casa, voltar para Santa Maria, depois de um jogo em que a equipe de Santa Maria havia perdido e que ao final do jogo, depois de várias vezes eu trocar o sobrenome do técnico da equipe de Santa Maria, o professor Gilson Piber ainda chegou e disse assim para mim: vou te comprar um caderninho e vou fazer o senhor escrever 1000 vezes o nome. Paranã, 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 paranã. E eu, assim, né, com os olhos arregalados, imagina a minha fome na hora de comer o pão. Eu já era chato faz tempo, tu viu? Só imagina se na época o Jareta era acadêmico, a moeda nem era o real ainda no Brasil, né? Boa essa, boa. Com isso a gente faz o intervalo, 1 minutinho, a gente está de volta. Lembrando que o União volta a jogar no próximo sábado. Tem que ganhar, hein? Contra o Jaquetá de Chapada, mas ainda permanece na zona de classificação. Exato, Jaquetá que vá, exato. E ainda permanece na zona de classificação. 1 minutinho, a gente já volta. Eu sou a coisa mais importante do planeta. Sou forte, sou indispensável, sou mais eu. Afinal, todos precisam de mim. Não tenho cheiro nem gosto, sequer tenho cor. E mesmo assim, todos precisam de mim. As pessoas, as plantas, os animais. Tudo aquilo que habita a terra tem em mim a satisfação de suas necessidades. Sou a lágrima que sai dos seus olhos, o aguçar da sua boca sedenta. Limpo, floresço, regenero, hidrato e mato a sede. Sou tudo o que há de melhor e preciso me proteger, pois um dia posso me extinguir e sem mim, todos à minha volta virarão pó. Preciso me proteger e preciso que todos me protejam. Sou importante demais para acabar. Eu sou água. Somos todos água.
Por meio da educação, milhares de jovens colaboradores e pesquisadores compartilham suas experiências em um ambiente vivo, amparado na liberdade de pensar e criar. A comunidade universitária é um lugar em que o estudante pode desenvolver seu perfil próprio, enriquecendo assim o bem comum. Polo Nacional de Inovação por meio da Nanociência é referência em qualidade de ensino no Rio Grande do Sul. Centro Universitário Franciscano, uma universidade para suas aspirações. Estamos de volta com o Central do Esporte, aqui pela TV Unifra, pelo canal 15 da NET. E para destacar a presença agora, né, do campeão olímpico que esteve aqui em Santa Maria na última sexta-feira. E aí agora eu vou, já que eu falei do pão com eggs, né, professor, eu quero... Não, mas tava bom. Saboroso, não? Tava saboroso. Sem dúvida nenhuma. A gente Quem tem é que nunca comeu um pão com eggs, pão com eggs, Em pão salsa com do ovo? Jacuí eu nunca. Né? Quem sabe um dia, né? E aí eu quero lembrar que o Márcio Santos e também o José Quintana Júnior estiveram na sede da CVI, aqui em Santa Maria, para bater um papo com o Nauber. E aí, Quintana, eu até olhei as imagens porque a gente exibiu o material no Jornal da Unifra no fim de semana, jornal que inclusive começa em seguidinha, logo depois do Central do Esporte, nessa terça-feira. Eu estava dando uma olhada, até não tive a oportunidade, mas o Quintana, a gente sabe que o Quintana é mais alto que eu e tudo mais, né? Mas o Nauber é um cara, eu acho que tem quase 2 metros de altura. 1,96. E a minha dúvida é se o Quintana levantou os pés para entrevistá-lo ou não, porque os dois pareciam muito da mesma altura. Ou então ele pediu para o pessoal da CV colocar uma caixa de refrigerante lá e subiu em cima. Não, eu espero. Vai revelar esse segredo agora, hein? Eu vou falar para você assim, o pessoal vai conferir em instantes, existe uma malandragem na questão da composição de imagens que se chama primeiro plano. Então, como eu estou à frente do Nauber num primeiro plano, até parece que eu tenho uma altura parecida, embora dá para ver bem que ele é mais alto que eu ali. Mas o Márcio foi generoso comigo. Se ele faz a aula de televisão. Se ele faz o contrário, se ele coloca o Nauber em primeiro plano, eu fico desse tamanho aqui na imagem. Fica o jareta lá daí, né? Não, mas não chega tanto, mas ainda bem que a gente conseguiu voltar, porque o Márcio estava encantado lá com o passeio lá pela CVI, pelo Mundo Encantado, não queria voltar para cá. Tá brincando. Eu consegui resgatar ele e veio. Voltou. E por esse motivo é que ele está fazendo a câmera aqui hoje com a gente, aqui não, tá aqui conosco, no Central do Esporte, voltou, junto com o Jefferson Andrade, né? Quintana, o que o Nauber falou para vocês antes da gente colocar ali? O que dá para tirar assim de geral, assim, Quintana, de opinião, de presença dele em Santa Maria? Ele que foi campeão olímpico, foi um cara que jogou vôlei na quadra, jogou vôlei na areia, ou seja, é um cara que conhece o mundo do voleibol muito bem. Não, até foi muito interessante, assim, até um elogio ao Nauber e um agradecimento à CVI por proporcionar essa relação, porque o Nauber ele é comentarista. Além de todo o histórico que ele tem como atleta, ele hoje é comentarista de um canal específico, né, da TV fechada, de esportes. Então, daqui a pouco tem aquela relação, só poderia dar entrevista para determinado segmento de comunicação e para os demais não, porque tem contrato, não. Ele atendeu todo mundo gentilmente, atendeu a todos individualmente, com muito bom humor, com muita simpatia. Mas mais importante que isso, ele contou algumas experiências pessoais, falou sobre a honra de carregar a chama olímpica, a tocha olímpica, que vai percorrer o país antes das Olimpíadas, mas ele quis ressaltar que a Olimpíada é mais do que no Rio de Janeiro, é uma Olimpíada no Brasil. Então, que as pessoas façam parte desse movimento olímpico, porque a gente conversou um pouquinho durante a entrevista e ele deixou muito claro que a gente sabe que existem várias mazelas no esporte brasileiro. Principalmente da questão de formação, que a gente bate muito, questão de incentivo na escola, das crianças, por exemplo, terem acesso a todos os esportes e optarem. Hoje é muito, pelo menos na minha época de educação física, o professor largava a bola e vamos correr, gurizada, vamos atrás da bola. Que seja uma coisa mais profissional, que exista um fundamento maior. Apesar dele reconhecer essa situação, ele falou o quanto o Brasil vem evoluindo nos seus resultados e o quanto vai ser importante essa Olimpíada para que, quem sabe, a partir dela, então, se comece a enxergar o esporte, já que o fato de realizar uma Olimpíada no Brasil não foi suficiente para mudar essa realidade. Legal, vamos dar uma olhadinha então, vamos ver o que o Nauber falou para o José Quintana Júnior, também para o Márcio Santos, e a gente coloca aqui agora no Central do Esporte. Olá
Olá a todos da TV Unifra. A gente veio aproveitar essa oportunidade de conversar com o craque das quadras, Nauber. Hoje, comentarista Nauber, expectativa essa reta final, um ano para preparação para os Jogos Olímpicos. A expectativa é a melhor possível, né? A gente já vê uma mobilização muito grande, a gente já vê uma expectativa enorme, não só no Rio, mas no país inteiro. Sempre lembrando que a Olimpíada é no Rio, mas é uma Olimpíada brasileira. E vir aqui em Santa Maria falar disso, né? Falar da importância do esporte e fazer com que todos os cidadãos, né, não só do Rio de Janeiro, mas do Brasil inteiro, vistam essa camisa, né, se engajem com a Olimpíada, acho que é a minha missão hoje fora das quadras. Alberto, tu que é um cara que conquistou a Liga Mundial, conquistou também a Olimpíada, medalha de ouro, o que tu acha que falta para o esporte brasileiro ser enraizado, ter a base, ter o incentivo à escola, o incentivo na universidade, para que outros atletas consigam, como tu, Nauber, conquistar o topo do mundo? Olha, falta muita coisa, certamente falta muita coisa. A gente está no país do futebol, mas eu vejo uma grande margem de melhora, um potencial muito grande no Brasil para se tornar uma potência olímpica, inclusive, mas não dá para a gente deixar de citar a evolução que houve também, né? Olhando 20 anos atrás, era um outro sistema, o Brasil dava muito menos valor aos esportes olímpicos. Hoje já existe um espaço, hoje já existe um investimento, existe uma melhor estruturação. O resultado disso, né, são as medalhas. As medalhas, em cada edição de Olimpíadas, o Brasil tem conquistado mais medalhas. Em 92, em Barcelona, conquistou 3, só um exemplo. E Londres conquistou 17. A expectativa para 2016 é conquistar 25, talvez. Então, o reflexo disso, o reflexo da evolução, né, do esporte, está nas medalhas. A gente espera que novos ídolos surjam e que, através desses ídolos, a base aumente e que os jovens comecem a descobrir e praticar mais esporte. Muito obrigado, Viu, Alberto? Valeu. Legal, hein? Legal o Nauber falando com o José Quintana Júnior. E você viu ali que eu não menti, né? O Quintana ficou praticamente do mesmo tamanho do Nauber ali. Será que ele vai começar a jogar vôlei agora? Porque ele é campeão não de sei. tênis. Professor Gilson Ele Piper, é campeão de tênis agora. Eu sou teimoso e eu acho que tive que mandar um e-mail para ele dando os parabéns pela conquista. Acredita isso? Olha aí. Obrigado, professor. Deixa eu agradecer. Bem lembrado, professor. Eu vou falar que eu já dei a... e o Márcio Santos chegou via entre os rede 4 social, melhores, eu já passei para ele, né? Mas ele só não esclareceu para nós assim, ele foi o campeão da quinta classe, mas ele não disse para nós ainda quantos competidores estavam. Não sei se eram 2, se eram 3, se era um só, daí ele ganhou por Veolia, ele ainda não explicou isso pra gente, hein? Gereta, a única coisa que eu quero é nós dois em quadro um dia. Boa, boa. Ele pode, eu não vou mais marcar data, porque aquela vez a gente marcou pro dia do desafio e ele alegou que choveu. Eu vou deixar em aberto esse desafio. Né? Eu e o Jefferson Andrade ficaríamos na arquibancada, olhando esse desafio. O Márcio Santos filmando. O Márcio Santos filmando e o Robson nosso Roth já telespectador selecionando, já aparecendo. Vai ver na próxima Robson edição já sabe, hein? Vai selecionar só as melhores partes em que eu me der bem lá no jogo, viu? Eu já disse para ele que eu não vou, porque imagina, eu vou ganhar. E aí eu vou deixar ele muito triste, né? Então... Eu não quero deixar o campeão voltou, né? Mas na verdade, tu sabe que assim, ó, essa brincadeira que vocês estão fazendo, eu fui campeão da categoria de iniciantes, que nada mais é assim, ó, quem pegou pela raquete pela primeira vez esse ano. Nada se compara, por exemplo, nas próximas semanas a gente deve trazer aqui o Marcelo Portela, que é o vice-presidente do tênis, que vai falar sobre as competições desse fim de ano, como que o torcedor que gosta de tênis pode acompanhar e pode até mesmo participar. E o Marcelo é o líder da classe 1. Ele é o líder da categoria 1. E aí é um nível de excelência para quem joga tênis desde criança, é um nível de perfeccionismo muito alto. Então, e é um baita esporte. É uma brincadeira, é um esporte maravilhoso e é uma brincadeira muito saudável. Assim, o Márcio Santos, que é o nosso cinegrafista aqui, participa, joga na 4ª classe, ou seja, e já joga há alguns anos. É bem legal, é bem bacana. Eu estou na categoria dos iniciantes.
o jogador que nós torcemos perdeu, né, Quintana? O Djokovic perdeu no fim de semana, né, pro Montreal, Murray, né? Mas tu viu que para ele não foi tão ruim, né? Porque o Murray ultrapassou o Federer e nisso a vantagem do Djokovic, que é o primeiro do mundo, para o segundo, aumentou muito. O Djokovic tem 14 mil pontos e o Murray tem 8 mil. Por incrível que pareça, a vantagem é... Eu gosto muito daquele japonesinho também, viu? É mesmo? O Kei Nishikori, né? Olha, tirou o Nadal, hein? Que é a primeira do Nadal. Legal. Mas o Nadal anda numa fase também, né? Tá complicado. Mas o tênis mundial é um esporte muito bacana, assim. Ó. E tem um gauchinho também aparecendo aí, José Quintana Júnior. Olha não. Olha o gauchinho que é da aparecendo chama-se Orlandinho da Luz, que é uma esperança do tênis brasileiro. Como diz o Robson, toca. Isso aí. Pessoal, quero só retomar o vôlei, porque a gente esteve na última quinta-feira, quando do lançamento do campeonato adulto feminino de voleibol, aqui em Santa Maria, a gente ouviu também o professor Carlos Cimino, que é, na verdade, o presidente da Federação Gaúcha de Voleibol. E aí, até aproveitando, né, essa oportunidade do Nauber estando aqui na sexta, a gente conversou lá com o Cimino na quinta-feira, e a gente observa, por exemplo, nas últimas 2 décadas, dá para se dizer assim, um crescimento muito grande também do voleibol aqui no Brasil, e acredito que os principais títulos do voleibol mundial a seleção brasileira conseguiu engatar aí, conseguiu conquistar, e aí vem toda aquela história de que muitas vezes também faz parte da discussão do próprio futebol, né, de regras do futebol, por exemplo, que são lá do século XVIII ainda, né, ou melhor, século XIX, perdão, e que deveriam sofrer alguns ajustes, mas a FIFA, talvez por uma tradição, não ajusta, e o vôlei fez ao contrário, o vôlei ajustou, o vôlei fez alterações. E na opinião do professor Cimino, Carlos Cimino, que é presidente da Federação Gaúcha de Vôlei, aí estaria um fator fundamental também para o vôlei, não só com a conquista de títulos, mas também nessa modernização das regras, conseguir atrair um público cada vez maior para assistir a modalidade, para torcer pela modalidade, enfim, para acompanhar a modalidade. Eu gostaria agora então de colocar aqui para você de casa e para nós aqui para a gente discutir exatamente o que ele fala. Eu tive a oportunidade de, junto à Federação Internacional, trabalhar junto à Comissão de Leis e Regras de Jogo durante 3 anos, modificando e trazendo ao encontro dos praticantes um esporte mais atrativo, mais enxuto em termos de tempo, com mais emoção, fazendo com que a mídia se voltasse, né, para essa modalidade, porque ela traduz a vontade da sociedade, ou seja, de um esporte com emoção. A cada 40 segundos nós temos um lance de emoção no voleibol, e isso é fantástico. Então, aliar os interesses técnicos com o interesse da comunidade e principalmente com o interesse da mídia, que vai atrair por consequência os patrocinadores, foi uma tarefa desenvolvida pela Federação Internacional. E eu tive o prazer de fazer parte desse trabalho. Legal, eu acredito que é bem isso mesmo, né? O voleibol se adequou, por exemplo, acabou com aquela história da vantagem, né? Porque arrastava o jogo. Exato, né? prolongava muito o jogo. Tenta imaginar, né? O seguinte, né? Isso aconteceu há pouco tempo. A TV aberta, uma televisão, não interessa se é aberta ou fechada, tem os direitos de imagem da transmissão de um jogo. Tu não calculava o tempo de duração do jogo. Qual o tempo tu ia ter reservar na grade? Porque a gente sabe que televisão, todos os espaços são rigorosamente preenchidos. Qual o tempo tu ia deixar reservado? Porque um jogo podia durar 1h30, como podia durar 3, 4 horas. Porque tinha a questão da vantagem, para fazer o ponto tinha que primeiro abrir vantagem e aí confirmava o ponto. Do contrário, se tu fizesse a vantagem e o adversário fizesse o ponto, não era ponto, na verdade, obtivesse a vantagem para o adversário. Não era ponto para ninguém. Recuperava a vantagem, ficava na vantagem, eles não tinha ponto, né? Os jogos se prolongavam muito. Então, diferente do futebol, que tu sabe que rigorosamente 2 horas são suficientes. Por exemplo, das 4 horas às 6 da tarde, que no domingo é o horário de televisão aberta, das 4 às 6 é possível, a não ser que aconteça uma eventualidade de algum acidente fora do campo, que é atendimento de ambulância, coisa parecida. Do contrário, o jogo dura aquelas 2 horas de transmissão. É mais fácil de manusear. E o que a gente sabe, que o esporte é um produto comercial. A questão de transmissão para o esporte existir, como é que o esporte existe? Muito por causa da renda das empresas de televisão, que elas investem na detenção dos direitos da transmissão daquele segmento. Então, por exemplo, os clubes de futebol recebem tanto para uma transmissão, os de vôlei também. Então, se não tiver essa contraproposta do esporte em se adaptar
a TV não vai ter interesse e, por consequência, não vai dar dinheiro para a existência da modalidade. Na verdade, o voleibol ele transformou todos os sets do jogo no tie break, né? Manteve a pontuação máxima dos 4 primeiros sets, vamos dizer assim. Até 25. E transformou tudo num tie break. Eu acho que isso é fundamental. Até 25, né? Ou a diferença de 2, né? A partir daí. Né? Na Liga Mundial e no Campeonato Nacional já estão fazendo jogos até 21 pontos. Exatamente. Jogos até 21 pontos, não mais até 25. Ou seja, para deixar ainda mais curto, para ter a questão do interesse. Exato. Legal. Vamos fazer um intervalo então, pessoal? Um minutinho. Só para encerrar de vôlei, tu falou que o Brasil ganha tudo e tal. Eu acho que o vôlei vem numa fase, por incrível que pareça, decrescente. Tanto da questão da participação do público, quanto a questão de revelação de jogadores. Tanto é que a gente vê no momento que a gente não vem conquistando. Tem seleções que superaram o Brasil. De renovação. E aí que eu ia bater num ponto rapidinho. Tem um ano para renovar ou para deixar as equipes masculina e feminina do Brasil prontas para a Olimpíada. E nesse momento o Brasil não é favorito. Tanto no masculino, feminino até tem uma chance maior, mas no masculino o Brasil hoje está atrás dos Estados Unidos, está atrás de Itália e num nível muito próximo à Rússia. Polônia e Rússia. A própria Sérvia, a França evoluiu muito. O Brasil perdeu para a França, né? No masculino. A França foi na Liga dos Campeões. Foi a campeã Liga dos Campeões não, na Liga Mundial. Liga dos Campeões é futebol, mas ou seja, o Brasil já não está mais... E no feminino o Brasil, né, duela contra os Estados Unidos, principalmente. Encontra muita dificuldade contra os Estados Unidos. O Brasil está tendo essa dificuldade de renovação. E muito, na minha opinião, tem a ver com aquela questão cultural de trabalhar os esportes muito cedo. E por que eu vou dizer isso de forma bem sucinta? Daqui a pouco tu tem uma altura considerada ideal para praticar o vôlei ou o basquete, e tu tem 17 anos e tu passou uma vida inteira sendo estimulado a futebol, ser goleiro, não sei o quê. Aí, de repente, não, vai para outro esporte, vai para o vôlei, vai para o basquete. E aí tu nem conhece a característica daquele esporte, ou as regras, ou como funciona, e aí tu vai ser trabalhado. Talvez tudo dê certo, mas é diferente de um cara que desde cedo aprende as regras do jogo, ou a gostar do esporte, seja estimulado a acompanhar aquele esporte e vá praticar. Legal, legal. Algum comentário, professor? Não, é isso. Então vamos fazer um intervalo agora. Um minutinho, Central do Esporte já volta aqui pela TV Unifra. ONG Parceiros Voluntários de Santa Maria, 6º andar do prédio da Cassisme. Inocência, energia que marca o nosso dia a dia. Cuide do nosso futuro, cuide das nossas crianças, com seu gesto de ternura. Santa Maria avança. Seu gesto pode mudar a realidade de muitas crianças. Colabore com a escola Nosso Lar. Estamos de volta com o Central do Esporte aqui pela TV Unifra e nessa reta final para falar um pouco mais de voleibol, mais especificamente sobre o Campeonato Adulto Feminino de Voleibol que vai começar já amanhã. Na próxima quarta-feira, dia 19, tem o primeiro jogo, em seguidinha a gente vai mostrar. E eu gostaria só apenas de fazer um registro que no programa de hoje, Quintana, professor Gilson Piber, era para a gente receber a presença do professor Jean-Pierre Ávila, que é coordenador da Associação Voleibol Futuro e também vai treinar a equipe adulto feminina, né? E infelizmente a gente não sabe ainda o motivo, a gente passou todo o programa, né, buscando uma explicação e tudo mais, fazendo contato com ele, mas nós não obtivemos resposta. Ele fora convidado para participar do programa
e infelizmente por esse motivo você de casa não vai ter a presença do professor Jean-Pierre Ávila aqui no estúdio com a gente. A gente lamenta por 2 motivos. Uma que a gente tenta atender no Central do Esporte, são muitas modalidades em Santa Maria, né? A gente tem, por exemplo, nesse ano a gente não trouxe o handebol na figura do professor Jorge Fernandes, o Capi, ou outros treinadores. A gente não trouxe o Rafael Bertagnoli, que é campeão brasileiro de moto velocidade, e esse ano, em função da questão financeira, não conseguiu competir. Enfim, a gente tem uma série de modalidades, o golfe, o futsal nas categorias de base, que a gente tem o América, a Associação Amigos Rio-Grandense. A gente tem uma série de atividades. O próprio Novo Horizonte a gente não trouxe aqui esse ano ainda, porque a gente tem uma demanda, tem as notícias, os esportes que estão competindo de forma mais atual, que a gente tenta dar conta. E a VF, neste momento, é a equipe que vai disputar o campeonato adulto estadual, né, na modalidade feminino. A gente queria dar esse espaço, infelizmente, né, o professor Jean-Pierre Ávila não pôde vir, e a gente vai ter que dar sequência em outras modalidades, em outros programas. Por isso que a gente lamenta, porque estava confirmada a presença dele, está tudo assegurado. Ainda mais a VF, que a gente tem uma parceria de longa data. Inclusive, a gente fez um vídeo de fim de ano, um institucional, que a gente nunca fez para ninguém, nem mesmo para a TV Unifra. A gente nunca fez um vídeo institucional da TV Unifra, um vídeo completo, com imagens e tal, porque a gente tem uma série de coisas. E a gente fez uma parceria com eles, única modalidade de Santa Maria, que a gente fez um vídeo, que a gente produziu uma música, a gente compôs uma música, inclusive, e a gente está aqui para dar espaço para todos os esportes. O esporte em primeiro lugar, só que a gente tenta abrir espaço para todos. E aí, quando a gente tem esse tipo de situação, infelizmente, as meninas da VF, todo o trabalho que é realizado, a gente pede desculpa porque hoje seria reservado para isso. Semana que vem já tem outros convidados agendados e a gente tem que seguir aqui com a questão do Central do Esporte, abrangendo o máximo de modalidades possíveis. Já que tu falaste das meninas da VF, uma das perguntas, por exemplo, que eu ia fazer para o professor Jean aqui, se ele estivesse aqui presente, é como é que ele faz para comandar essa galera no vestiário? A gente sabe que, poxa, é ruim com elas, mas é pior sem elas, né? Convenhamos, né? E aí, às vezes, eu acredito que, poxa, tu imagina tu comandar uma equipe feminina de vôlei com a mulherada e você tendo que estimular elas, e aí há uma série de coisas, é faculdade, é casa, é trabalho, há situações particulares também da vida feminina que devem afetar o emocional delas. Essa é uma pergunta que eu fico com a curiosidade de perguntar para o professor Jean-Pierre, quem sabe então numa próxima oportunidade. Dando sequência então, vamos dar uma olhadinha em quem são os participantes do Campeonato Adulto Feminino de Voleibol. A gente tem ali a Associação Voleibol Futuro, que vai representar Santa Maria, Sojipa, atual campeã de Porto Alegre, atual bicampeã, aliás, de Porto Alegre, a UPF Passo Fundo, que vem com um apoio muito forte de empresas locais lá, e também o Grêmio Náutico União de Porto Alegre, são as 4 equipes participantes. Eu falava do início do campeonato, e o Robson Brilhante vai colocar, o nosso diretor de imagem vai colocar na tela para você em casa também. O campeonato começa nessa quarta-feira, às 7 da noite. O Grêmio Náutico União enfrenta a equipe da UPF de Passo Fundo, esse jogo em Porto Alegre. E ainda pela primeira rodada, a gente tem no dia 29 de agosto, você de casa vai ver agora também, 6 da tarde, lá em Passo Fundo, a AVF faz a sua estreia contra a equipe da UPF lá de Passo Fundo, e a UPF tem o apoio, né, de uma empresa lá de Passo Fundo que trabalha com biodiesel muito forte, e é uma equipe que provavelmente vai ser uma surpresa muito grande. Nós teremos então 4 equipes competindo, lembrando que as 4 vão passar, em seguida a gente vai falar sobre isso também, mas são 4 equipes, e destas 4 é que a gente vai acabar conhecendo quem é a campeã do próximo. Vamos aproveitar e mostrar agora. Essa equipe da UPF foi a campeã da Copa Cláudio Braga. Exatamente. Agora que foi disputada em 23 e 24 de maio em Porto Alegre. E eram as mesmas equipes, não é? São as mesmas equipes. A UPF foi a campeã, o União ficou em segundo, a AVF em terceiro e a Sojipa em quarto lugar. Olha aí. E a gente aproveita então para mostrar o regulamento, já que eu falava das 4 equipes, a gente tem então, as equipes vão se enfrentar em turno e retorno. Aí vai rolar uma semifinal, né? Com 6 jogos para cada equipe. Exatamente. Na fase de classificação. Isso aí. Depois, nas semifinais, a primeira colocada é o famoso cruzamento olímpico. O primeiro colocado vai enfrentar a quarta, o segundo vai enfrentar a terceira, com um jogo de volta. São 2 jogos, um de ida, um de volta. O segundo jogo sempre na casa, sempre na cidade da equipe que obtiver a melhor campanha. Se uma equipe vencer uma partida e a outra vencer a outra, nós vamos ter na segunda partida o que eles chamam de Golden Set. Seria o set de ouro, onde vão jogar um set e aquele set é que será decidido quem passa para a decisão. A decisão também em jogo de ida e volta, para ser definido então quem é a campeã desse estadual adulto feminino de 2015. Legal aí o regulamento então do Campeonato Estadual Adulto Feminino de Voleibol. Campeonato Feminino de Voleibol voltando aí, né, forte.
para o pessoal acompanhar e também poder estimular bastante o voleibol, que cada vez mais cresce, não só aqui no Rio Grande do Sul, mas também em todo o Brasil. E a gente ouviu, assim como a gente ouviria o professor Jean-Pierre, da VF, a gente aproveitou a cerimônia de abertura, né, do Campeonato Estadual Adulto Feminino, que aconteceu na última quinta-feira em Santa Maria, e a gente ouviu também os técnicos das outras equipes que vão participar, e a gente começa, então, ouvindo aí os técnicos das outras equipes que vão ser adversárias da VF. Vamos ver só o que eles falam sobre o campeonato adulto feminino deste ano. Sem sombra de dúvidas, e não é rasgar seda, eu acredito que 2015 vai ser o campeonato mais equilibrado de todos, por vários fatores. Primeiro, o fator técnico, todas as equipes fizeram um investimento dentro das suas possibilidades bons, né? E também pela fórmula do campeonato, né? Eu acho que vai atrair a comunidade, vai atrair torcedores, pela forma principalmente na parte das semifinais e finais. Não vai ter o terceiro jogo, e sim o Golden Set, que vai ser a decisão. No segundo jogo, os espectadores vão saber quem vai ser ou o finalista ou o grande campeão. Então acho que são fatores que agregam para o campeonato. E essa é a combinação perfeita, né? Um esporte bem disputado, um campeonato bem disputado, com nível técnico bom e que agregue torcedores para o crescimento do esporte. Aquilo que a Sojipa mostra, e mostra muito bem nos tatames, por meio do judô lá, vai tentar mostrar também nesse campeonato de voleibol, que promete ser um dos mais disputados dos últimos anos? Com certeza, vai ser um campeonato muito disputado. A nossa preparação está um pouquinho atrasada em relação às outras equipes, certo? Mas queremos chegar na final. Nosso primeiro objetivo com a equipe, lá com o nosso grupo, é chegar na final. Mas o título também, né? Porque depois vai afunilando, chega na semifinal ali, todo mundo de novo jogando, e aquela chance de poder beliscar o título, acho que esse, no fundo lá, fica essa vontade, né? Com certeza, a gente não entra para... Quer chegar na final, é um primeiro passo, né? E final é aquela história, a Sojipa também, a camiseta pesa ali, a gente tem essa noção, mas respeitando sempre os adversários. Passo Fundo, Santa Maria e União estão com ótimas equipes esse ano, e vai ser um campeonato muito difícil mesmo. É uma competição que nos últimos anos tende a ser a mais equilibrada de todas, né? A gente sabe que a Sojipa e a BS Bills do PF vem um pouco mais forte, porque eles têm um investimento um pouco maior na categoria, mas eu acho que a VF já tem um trabalho estruturado há alguns anos, né? Uma equipe que tem um conjunto muito forte. E nós lá no União é uma equipe formada por jogadoras juvenis, né, com algumas jogadoras adultas, mas jogadores que têm passagem por seleções gaúchas, então tecnicamente é uma equipe boa, apesar da pouca experiência. A nossa expectativa é poder fazer uma etapa classificatória muito boa, preparar bem a equipe para nas semifinais, né, tentar atingir o nosso maior objetivo, que está na grande final. Olha, não tenho dúvida de que vai saltar lasca, como já diria um gaúcho, nesse campeonato estadual adulto feminino de voleibol aqui do Rio Grande do Sul. Eu acho que a VF não vai deixar por menos, vai tentar buscar o espaço dela, né? Como sempre busca, sem dúvida nenhuma, mas eu acredito que a Sojipa vai chegar muito forte mesmo para essa competição, a UPF também vai vir muito forte, o Grêmio Náutico União e a VF, acredito que vão ser ali, não digo candidatas a coadjuvantes, vão brigar pelo título também, mas eu colocaria a Sojipa e a UPF como as duas equipes super candidatas para fazer a final desse ano do estadual do Segundo o que o professor nos trouxe de informação, a UPF atual campeã. UPF e União. E União em segunda. A Sojipa ficou em quarto, né? Então a União também vem fazendo frente nessa competição. Claro que isso foi uma competição disputada em maio, né? Tem os reforços. Tem outro período de treinamento, jogadoras que chegaram. Mas vai ser uma disputa bonita. Eu acho que o que o treinador do PF falou é verdade, até por ser um tiro curto. Porque são jogos, deixa eu pegar a caneta para ti aqui, obrigado. São jogos, por exemplo, mesmo sendo um jogo em casa em Passo Fundo, nada proíbe a VF ir lá e surpreender. Claro. O vôlei é um esporte, além de ser o mais coletivo das modalidades, porque o vôlei tem uma singularidade que é a seguinte, não tem como um jogador dar mais que um toque na bola, senão até comete uma infração, né? Então ele é altamente coletivo. E às vezes tem um sistema de jogo que está mais encaixado, ou algum jogador individualmente não está num bom dia, às vezes é o principal pontuador do time. Então, por ser um campeonato mais curto, eu acho assim, que vai ser bastante equilibrado, vai ser interessante, e isso torna emocionante também, né? Saindo um pouquinho do vôlei, temos quantos minutos ainda, Temos Rogério? mais 4 minutos. 4 minutos. Uma informação, né, do final de semana, né, relacionada ao futebol, uma possível parceria aí do Inter SM, né, com uma empresa de fora para a construção de uma arena, né,
para o clube, um estádio novo. O que vocês acham? O que vocês... Olha, como é que vocês avaliam essa proposta aí? Eu até já, em outras oportunidades... E até levando em conta o modelo lá do Gaúcho que é Passo Fundo. Perfeito. Né? Eu até em outras oportunidades já tive a chance de conversar com os presidentes, agora nesse caso são ex-presidentes, né, dos dois clubes, de que os clubes poderiam se juntar aqui em Santa Maria, não estou dizendo se juntar para formar uma equipe, não, cada um manteria a sua, e daí a minha opinião contrária ao professor Sérgio Carvalho, né, que eu estava lá no primeiro bloco, mas poderiam, por exemplo, se unir e buscar um apoio junto ao poder público, né? O poder público veria uma maneira de que uma arena fosse construída para 10, 15 mil lugares aqui em Santa Maria, onde as duas equipes poderiam automaticamente sediar os seus jogos, eu não estou incluindo aí treinamentos, enfim, sediar os seus jogos, e o município também utilizaria essa arena, por exemplo, para shows, para feiras, enfim, para outras oportunidades que pudessem. Eu vejo com bons olhos, eu só não sei se isso vai dar certo, né, como sempre, eu não sei se isso vai dar certo e tem que ver também de que maneira essa parceria vai acabar sendo realizada. A do Gaúcho de Passo Fundo lá, rapidamente o clube está conseguindo, né? Mas não há muitos detalhes também. O próprio presidente do Gaúcho não define muitos detalhes de que maneira, né? A empresa, inclusive a mesma empresa que está ajudando o Gaúcho a construir a arena, é a patrocinadora master dessa equipe da UPF, que vai disputar o adulto feminino. Eu acho a ideia positiva, né? Acho a ideia positiva. É claro que é um processo que tem uma burocracia, né? Que exige uma transparência e uma transparência, melhor dizendo, nesse processo todo, e é um processo a médio e longo prazo, né? Não é de uma hora para outra que isso, né, vai ocorrer. Eu pego o exemplo do Grêmio. Eu acho interessante essa sugestão que tu deu, da questão de uma arena de Santa Maria, até porque a gente sabe que seria muito mais... tendo duas equipes que administrariam... Tem situações na escala mundial... mas nesse caso é só o por exemplo, Inter-SM. O Milan Internacional é um exemplo de dois clubes rivais que usam o mesmo estádio, mas nesse projeto seria para um só. Só que o Internacional é um clube endividado, que vai pagar suas dívidas trabalhistas a longo prazo, a gente sabe a situação que se encontra hoje, e aí teria que ver a questão de transparência desse contrato. O quanto isso não ia complicar as finanças. É que o estádio Presidente Vargas, ele é usado pelo Inter-SM num comodato com a prefeitura, né? Sim. Seria uma troca de área. Né? Mas a questão da construção... Passa pela prefeitura, passa pela construção também, pelo projeto. Em resumo da ópera, quanto sobraria dos ingressos por jogo para o Inter? Como é que funcionaria a questão dos associados para a manutenção do clube? Essa é a transparência, eu acho que a população de Santa Maria quer ver, os conselheiros, a prefeitura, os associados e os torcedores em geral. Lembra a arena que o Doni vendeu para o torcedor? Lembra a arena que o Koff disse que o torcedor que existia? E lembram a arena que hoje o Bolzan diz que está tentando adquirir... Mas o espera agora, em setembro, definir essa questão da arena. Tá Mas certo. quantas modificações do contrato, né? Enfim. E isso que passou pelo conselho, olha, bom... Tem que ter cuidado. Endereço. Reta final do Central do Esporte, a gente se vê daqui a pouquinho no Jornal da Unifra, logo em seguidinha ao Central do Esporte. A gente agradece a sua companhia aqui, agradecer também ao José Quintana Júnior pela presença hoje aqui. Professor Gilson Muito obrigado, Piber, Rogério. Reforço o convite já para o próximo programa e reforço também aquela minha tese. O programa não é o mesmo sem o professor Gilson Piber. Eu repito, sem a minha presença é um programa mais leve, um programa mais alegre. Né? Comigo ele fica meio ranzinza, meio chatinho. Não. Mas a gente tem que dar nos dedinhos também, né? Nós vamos lhe amarrar aí para não deixar o senhor... Faz parte. Central do Esporte volta na semana que vem, terça-feira. Não esquece, hein? Grande abraço a todos e até lá.